dia. Graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. A gente também não vai ter nossa aula aqui, tá? Eu conversei com o pastor e esse segundo semestre a gente está bem cheio de eventos, né? A gente teve o mês missionário e esse mês de setembro, semana que vem a gente vai estar recebendo o pastor aqui na parte da manhã, o pastor Davi. Ele vai estar pregando, coincidentemente, né, com o nome. Ele vai estar pregando de manhã e no outro domingo, dia 28, a gente vai estar recebendo o pastor Paulo Henrique, da Central de Uberlândia. Ele vai estar aqui conosco de novo, porque ele vai estar em Planura, é aniversário da Igreja de Planura, e à noite ele vai estar lá. Então ele vai estar no sábado aqui conosco, né, com os casais, e depois à noite, e no domingo de manhã, ele vai estar ministrando. Então, conversei com o pastor, a gente achou melhor não retomar a aula agora, porque senão a gente ia ter que interrompê-la mais 2 domingos. Né? E a ideia nossa depois é pegar numa sequência. A gente não está com pressa, viu? Principalmente para essa turma nova que está chegando. A gente não está com pressa de poder ensinar. A gente quer fazer algo bem feito, né? Que você entenda os fundamentos da nossa fé, que você entenda a igreja que você está entrando, que você não só entenda, mas também aceite aquilo que vai ser ensinado à luz da palavra de Deus. Então a gente não tem pressa para isso, você também não precisa ter pressa. Quando eu falei com o pastor, algumas palavras veio no meu coração, até comentei com o Rodrigo depois, falei, Rodrigo, tinha pedido para eles, para o grupo separar essa música o suficiente, depois eu falei, pode abortar a missão, não precisa, se você não quiser, não precisa preparar ela mais não. Né? A gente teve uma reunião sexta do conselho e meu coração começou a firmar para outro lado, para outra banda, né? E depois eu fiquei à noite pensando, orando, e aí eu vi que era só o meu coração mesmo, não era Deus não. Né? Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, esquece do que Deus de fato tem para nós. Né? E por que eu falei para eles preparar essa música? Porque desde julho, quando foi ensinado aqui na igreja, a gente vem cantando ela bastante, né? A gente cantou, acho que foi o mês de julho inteiro, agosto, o nosso grupo cantou, o grupo dos meninos cantaram. E a gente fica pensando, o que é ser suficiente? O que é suficiência? E aí eu falei, nem na suficiência de Cristo. Não é nem a suficiência de Cristo, o que ele é, o que ele representa, porque a gente sabe que por ele, por meio dele, através dele, todas as coisas acontecem. Mas, de fato, Cristo é suficiente para mim e para você? Tem um pastor dos anos 80, 90, 70, 80, 90, né, antigo, e hoje ele é pastor ainda, mas ele pirou o cabeção, né? Mas ele falava uma coisa interessante nos anos 80 e 90. Ele fala que quando o crente mais mente é quando ele canta. Quando o crente mais mente é quando ele canta. Então a pergunta que eu te faço nessa manhã, Cristo tem sido suficiente para você? E ser suficiente é o que ou aquilo que satisfaz, o que basta e que é o bastante. Cristo te satisfaz? Cristo te basta de verdade? Cristo é o bastante para você? Cristo de fato é suficiente para mim, para você? Ou tem mais alguma coisa? Ou tem mais alguma outra pessoa? Ou tem mais alguma outra circunstância na sua vida? Por isso que eu te faço a pergunta. Cristo, de fato, é suficiente para você? Então abra lá em Filipenses 4. É um texto extremamente conhecido, mas vai falar sobre isso, sobre contentamento, sobre alegria, né, sobre satisfação em Cristo. Filipenses 4, do 10 ao 20, mas eu vou ler só os 3 primeiros e você vai manter a Bíblia aberta, o celular aí, para depois a gente ir discorrendo esse texto. Filipenses 4, de 10 ao 20, mas eu vou ler do 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência,
tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus, nós buscamos a Tua presença mais uma vez nessa manhã, pedimos a iluminação do Santo Espírito do Senhor, ó Pai, que o Senhor cresça nesse lugar, ó Deus, e que todos nós venhamos a diminuir, ó Pai. Que a Tua palavra nos encontre, que o Espírito Santo do Senhor nos encontre nessa manhã, e que possamos sair daqui, de fato, ó Deus, satisfeitos com o Senhor, porque o Senhor nos basta, o Senhor é suficiente para nós. Traga isso ao nosso coração nessa manhã. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, né? E talvez uma pergunta que vai mexer com o seu coração. Uma pergunta bem pessoal. E muitas vezes a gente não gosta de perguntas pessoais. Quando eu mudei para Frutal, há muitos anos atrás, paulista, citei paulista aqui, o paulistano sabe o que eu estou falando. A gente é fechado. A gente é bem fechado. Não tem relacionamento igual tem em Minas, que um chama o outro para casa e toma café e faz as coisas. O senhor teve no estado de São Paulo, sabe o que eu estou falando. O povo embaçado é o tal do paulista. Eu posso falar porque eu sou. E quando eu mudei para cá, o pessoal perguntava: quem é você? Filho de quem? Parente de quem? Onde você está trabalhando? Eles falam: gente, mas que povo fuxiqueiro, esse mineiro, né? Mas pior, perguntavam onde você estava trabalhando e falavam assim: quanto você ganha? Eu falei: gente, mas que povo fuxiqueiro. E aquelas perguntas pessoais para nós, elas muitas vezes nos constrangem. Mas nesse caso, essa pergunta que eu quero fazer para você é para você situar o seu coração, talvez para você mover seu coração, para você tentar centralizar o seu coração nas respostas que você mesmo vai dar para você. Talvez para você refletir conforme você nunca refletiu antes. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa satisfeita? Você é uma pessoa contente? Provavelmente você já está respondendo no seu coração, né? Mas qual que é a razão, então, dessa felicidade? Ou qual é a razão do seu contentamento? Ou qual a razão da sua satisfação? A pergunta parece óbvia, mas ela não é tão óbvia quanto ela parece, não. E se eu mudar as perguntas? E se eu perguntar para as pessoas ao redor de você? Se eu perguntar para a sua esposa, para o seu esposo, se de fato você é feliz ou não. Se eu perguntar para a Lisandra: Lisandra, o Raider é feliz? Ela vai falar: é, principalmente na sexta, né, Raider? Quando vai pescar, aí fica numa felicidade. Mas se eu perguntar para o seu esposo, se a esposa é feliz, se eu perguntar para os seus filhos, ou se eu perguntar para os seus pais, se vocês são felizes, se tem contentamento no seu coração, se tem satisfação para os seus amigos de trabalho, se eu perguntar para os seus irmãos da igreja: você é feliz? Essa pessoa, ela é contente? Ela é satisfeita? E talvez outras respostas já veio no seu coração. Mas o que de fato traz felicidade? O que de fato te traz contentamento? E perceba que eu estou perguntando se você é feliz, se você é contente, se você é satisfeito. Eu não estou perguntando se você está feliz, nem perguntando se você está contente, nem se você está satisfeito. Porque estar feliz é uma condição, por alguma coisa que acontece. Ser feliz é um foco, é uma razão que está no nosso coração, independente de pessoas, independente de coisas, independente de qualquer circunstância. E Paulo, ele vai nos ensinar uma coisa maravilhosa nesse texto, mas também extremamente desafiadora. Ele vai nos desafiar nessa manhã. No verso 11, acompanha aí comigo. Ele vai falar o quê? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que aconteceu com ele? Ele aprendeu a viver assim. Isso não é fruto de um sentimento dele. Então você
sabe viver contente em toda e qualquer situação? E parece que a gente precisa desmistificar algumas coisas sobre felicidade, sobre contentamento, sobre satisfação, coisas que estão impregnadas, muitas vezes enraizadas no nosso coração. Porque muitas vezes nós temos conceitos equivocados que são implantados na gente e nós passamos a viver esses conceitos. E esse conceito de contentamento, de felicidade, de satisfação é o que eu queria falar em alguns minutos nessa manhã com vocês. Tem alguns conceitos, por exemplo, igual satisfação, contentamento, felicidade, que são bem complexos para nós. Por exemplo, a ira. Tem muita gente que ainda acha que ira é um sentimento. E quando a gente vai ver à luz da palavra de Deus, a gente vai ver que a ira é uma coisa sobre a qual nós temos controle. E muita gente acha que não tem controle sobre a ira, mas a ira, ela é uma opção. Ela não é uma coisa pelo qual você não tem controle. Ira para nós é uma opção. Imagine quando eu me deparei montando esse texto. Um cara embaçado e nervoso, né? Eu tenho a opção de ficar irado, furioso, mal-humorado, zangado, irritado com a vida. Eu tenho controle sobre essas coisas. Você tem controle sobre a sua vida, de você se irar ou não no trânsito. Se irar ou não no seu trabalho. Você se ira talvez em casa facilmente, com esposa, com esposo, com os filhos. Ou não? Só eu que sou tão ruim aqui. Mas muitas vezes no nosso trabalho, eu vou falar no meu trabalho, que eu vou atender cliente, não dá para ficar nervoso com o cliente. Não é? Quem trabalha com vendas aí, que jeito você vai ficar bravo com o cliente, né, Diegão, na frente dele? Você fica depois, mordendo marimbondo. Mas na frente do cliente não aparece uns gatinhos. Talvez está bravo em casa, um cliente liga e fala, oi, fulano. Depois de você estar bravo. Ira é opção. Outro conceito também é sobre o amor. Nós vivemos uma cultura existencialista desse prazer sensorial, do toque, do cheiro, do abraço. E quando a gente fala de amor, a gente pensa no amor como o quê? Sentimento. Só que a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai para a luz da palavra de Deus, vai falar que as coisas não são bem assim. Que o amor, ele não é fruto de sentimento. Mas o amor é fruto de uma vontade, de uma decisão. Eu decido amar, por mais difícil que seja. E aí a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver alguns exemplos, né? A palavra de Deus fala que nós precisamos amar os nossos inimigos. Fala a verdade, você tem vontade de amar o seu inimigo? Talvez a gente quer que ele morra, né? A morra talvez é pesado, mas um infartozinho, não é? Ou podia pegar uma doencinha, nem que for de leve, só para ele sofrer um pouquinho. Olha a complexidade e a dificuldade. E a gente vê que quando Deus ordena, Ele manda amar. E se a gente não ama a quem a gente vê, como a gente vai amar a Deus a quem a gente não vê? Amar não é sentimento, é decisão. A palavra de Deus vai mais fundo ainda. Ela fala assim, se teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Dá de comer para ele. Alguma vez você quis dar de comer para o seu inimigo? Melhor que ele passe fome. Nós não temos essa vontade. Então não é sentimento nosso fazer essas coisas. Só que Paulo, aqui no livro de Filipenses, ele vai nos ensinar que a felicidade, o contentamento é uma decisão. Eu decido fazer o que o meu general manda eu fazer. Eu decido ter essa opção, essa decisão, porque Deus manda eu fazer. E o apóstolo Paulo, ele faz essa afirmação e ela soa muito estranha para nós. Nessa cultura pós-moderna, nessa cultura da satisfação, da felicidade, que são baseados só quando as coisas vão extremamente bem. A gente só tem contentamento, satisfação, felicidade, quando as coisas estão bem nas finanças, nos relacionamentos, na saúde, nas circunstâncias. A gente consegue ser feliz quando está tudo dando errado? A gente não consegue ser feliz, mas Paulo vai falar o contrário. Ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação.
nas horas ruins e também nas horas boas. E ele vai nos deixar uma orientação muito interessante sobre felicidade, sobre esse contentamento e sobre essa satisfação, que não é uma coisa espontânea do meu e no seu coração, mas nós precisamos aprender a viver contente. É isso que ele fala, eu aprendi a fazer isso. Algumas coisas aconteceram na minha história que vai me ensinar, me ensinaram, no caso de Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. Que não é uma coisa espontânea, é um aprendizado. Nós precisamos aprender. Nós vivemos, queridos, numa geração que nunca teve tanto conforto na vida, tanta felicidade em bens de consumo, tanto acesso a muitas coisas. Semana eu estava conversando, não sei se foi lá no escritório, vocês lembram que o telefone de linha, só rico que tinha? Era ações. Quem lembra? Os velhos tudo fez assim, ó. Falar isso para os novos, ninguém sabe o que é isso. E não só era caro, como para ligar também, você tinha os horários para ligar, lembra? Quando a gente mudou para cá, a gente não tinha telefone, não, a gente ia na minha avó, mas a gente tinha que ligar de noite, depois das 8 horas da noite, 9 horas, ficava baixo. Hoje não. Hoje se fala facilmente e de graça. Antigamente, se a gente quisesse falar rápido com alguém, quando não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha fax, a rapidez era o quê? Telegrama. Telegrama era coisa só de rico também, porque você pagava que jeito? Por caractere. Estou falando aqui, os mais novos estão me olhando e falam assim, que mundo que esse povo viveu, né? Mas a gente gastava dinheiro para escrever uma letra. Então tinha que ser coisa extremamente rápida. Hoje o Zap resolve a vida rapidamente. Mata a saudade, né? Os filhos estão fora, mas parece que estão tão perto, né? Porque você tem a capacidade de ver eles e matar a saudade. Antigamente, minha avó, a gente morava em São Paulo e ela morava na fazenda aqui em Frutal. Então a gente via ela de ano em ano. Era o dezembro que a gente via passar. Então o menino, de um ano para o outro, você imagina o tanto que ele cresce e muda, né? Minha avó falava, gente, vocês estão mudando. Parece que nem eram os netos, né? O tanto que mudava. Uma hora estava gordinho, outra hora estava magrinho, estava comprido, não tinha espinha na cara, de repente já chegava lotado de espinha na cara, né? Esse era o acesso. As ligações agora ficaram mais rápidas, né? E depois, na modernidade, veio as fichas de telefone. Veio o orelhão. Você sabe o que é orelhão, Bruna? Sabe? Não sabe, né? Ficha DDD, DDI. Perguntar para muitos aqui, não sabe. As fichas a gente colocava e era rapidinho. E depois, na modernidade, veio o cartão, lembra? Que era um cartão telefônico. 30 unidades, 40, aquele negócio ficava 30, 29, 28, 20. Não, você falava rapidinho, para poder falar rápido, né? Os que namoravam, então, tem uns novinhos ali que não estão nem entendendo o que eu estou falando. Mas então era muito rápido, as coisas tão rápidas. Hoje o acesso a roupas de marca é muito mais fácil, muito mais rápido. Eu lembro que a gente morava em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, e os amigos meus, nós estávamos numa Pindaíba braba, andava de Zump, Fórum, Pacalolo, Vagon. Os velhos lembram dessas marcas, não lembram? Os mais velhos, né? Eu era doido para ter uma calça da Zump. Aqui atrás tinha uma etiquetinha que era um raiozinho amarelo, lembra? Mas eu não tinha, né? Eu não tinha. Tênis, Nike, Mizuno, quando foi lançando, Adidas. O máximo que a gente tinha era um Conga. Lembra os Congão? Os quichute que a gente amarrava na canela, né? Então os acessos, a gente nunca teve uma geração que teve tanto acesso. Hoje você vê meninos ganhando aí relativamente pouco um salário, mas tem um iPhone, porque você divide, parcela, né? Hoje quase todo mundo tem casa própria. Hoje os acessos ficaram mais fáceis. Na minha época, quando eu entrei na igreja, eram poucos que tinham carro. Era o Maná, que tinha um chevetinho, né, Maná? Lembra do chevetinho? Começando. Era o Tato, que tinha uma perua. A perua que ele levava abacaxi para São Paulo. E aí a gente entrava naquela perua cheia de feno para a gente ir sair para os lugares, né? Nem bicicleta tinha direito. Hoje você olha aqui do lado, deve ter umas 10 motinhas elétricas aí, né? Então os acessos de todo mundo ficou mais
fácil, né? A maioria de nós hoje pode ir para um shopping, pode ir para Rio Preto, pode ir para Uberaba, pode ir num bom restaurante. Antigamente, meus queridos, não tinha isso. Agora eu te pergunto, essas pessoas, elas estão mais felizes por conta desses acessos? Elas estão mais satisfeitas por causa disso? Elas têm contentamento por causa desses acessos? E a resposta nossa é não. Porque nunca vai ter contentamento com o que nós temos ou com o que nós fazemos. Ou você, mulher, quando olha no guarda-roupa, não está faltando aquela pecinha de roupa. Tá, não tá? Toda vez que você abre lá, falta uma blusinha com uma estampinha assim, laranjadinha assim, de alcinha. Falta ou não falta? Falta. Quando você vai no shopping e passa na C&A, a patroa vai falar, deixa eu dar a entrada, mas você tem. Não, mas falta aquela para combinar com aquele outro. Falta aquele sapato. Não falta? Ô homem, você está satisfeito com o carro que você tem? Talvez você fale até tá, mas você vê passando um outro, né? Eu estava satisfeito com o meu carro. Aí, sexta-feira, eu fui buscar o pessoal da F-Hop no carro do Maná. Meu carro não vale, eu saldo batizado. Né? Eu falei para o Maná, se quiser trocar, não precisa nem me voltar nada, não. Eu troco na orelha. Né? Mas a gente nunca está satisfeito. Talvez você sonha com uma casa, você compra a casa e logo você não está satisfeito, porque você visitou a casa de alguém, a casa daquele alguém pode ser um pouquinho melhor. Ela tem um pé direito mais alto, ela tem uma varanda lá, ela tem uma piscina, ou tem um ofurô. E você fala, nossa, então você nunca vai ter satisfação com nada. O que eu estou dizendo é que as pessoas que fazem isso, eu não estou dizendo que elas não são felizes, mas o que eu estou querendo dizer para você nessa manhã, é que apesar de tudo que gostariam de ter, isso não significa que elas estejam melhores. Elas não estão aprendendo a viver felizes e continuam sempre na perspectiva de buscar algo. Elas sempre vão estar amarguradas, achando que a sua vida transformou em vítima, um vitimismo, vivendo talvez uma vida pobre, emocionalmente, existencialmente, espiritualmente. Talvez pessoas amargas, tristes, infelizes, não agradecidas, murmuradoras. Isso é muito sério. E o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós aqui, que ele aprendeu a viver contente. E viver contente é uma questão de foco, é uma questão de visão, é uma questão de onde você põe, de fato, o seu olhar. É quando você começa a considerar as possibilidades, é quando você começa a descobrir onde está, de fato, a fonte do seu contentamento. É uma ilustração que eu vi esses tempos atrás, mas que ela é extremamente interessante. Tinha duas pessoas, tinha acabado de cair um toró d'água, elas estavam na fazenda, tinha chovido muito e parado, aberto o céu e o céu cheio de estrela. Um olhou para baixo e falou assim, nossa, olha como a estrada está barrelenta, vai sujar tudo a gente. Só que o outro olhou para cima e falou, olha como o céu está lindo e está estrelado. Então, a gente precisa entender que é uma questão de foco. Aonde você está colocando o seu coração? Onde você está colocando o seu olhar? Aonde você está colocando a sua vida? E na igreja de Filipos, essa carta que Paulo escreveu aqui, ela é chamada a carta da alegria. Só que o contexto dessa carta, a gente já estudou Filipenses aqui algumas vezes, ela não tem nada de felicidade. Paulo está preso, ele está cativo, sendo julgado por pregar o evangelho, com possibilidade de ser condenado à morte. No entanto, ele está ali glorificando, adorando e louvando a Deus, porque a perspectiva do céu agora encheu o coração dele. Olha o que está escrito aí em Filipenses 3, abre aí, Filipenses 3, 20 e 21, e segue no capítulo 4, verso 1. Filipenses 3, 20 e 21, e o capítulo 4, verso 1. Fala assim, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A perspectiva do céu já começou a encher o coração de Paulo. Ele fala assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si
todas as coisas. Portanto, aí ele vai nos ensinar, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, aonde? Firmes no Senhor. Filipenses, seguindo, 4:4, vai falar assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Qual que era o foco de Paulo? Senhor. A alegria do Senhor era a força dele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então a alegria, ela tem um local. A alegria, ela tem uma pessoa. Nós só vamos ser verdadeiramente felizes, contentes, satisfeitos. E Cristo só vai ser suficiente para nós quando nós tivermos a alegria centrada no Senhor. No verso 4:11, ele está dizendo, aprendi a viver, então, felicidade, satisfação, apreciação, gratidão, contentamento. São coisas que agora a gente aprende, ou não, para desenvolver nas nossas vidas. Felicidade, satisfação, apreciação, gratidão, contentamento, a gente aprende ou não aprende para a gente desenvolver na nossa vida. Você tem aprendido a ser contente? Você tem aprendido a ser satisfeito? Você é satisfeito com o que você tem? Com o que você possui? Com quem você é? Poliana, estava eu, ela e o João conversando sexta-feira, e ela teve uma dinâmica com os meninos lá. Quem for pai dos meninos, depois procure a Poli, conversa com ela, provavelmente ela vai procurar algum de vocês também, né? E na dinâmica, perguntava para as crianças como ela se sentiu e tudo. Gente, tem crianças nossas aqui, de 9 anos, 8 anos, 10 anos, que não são satisfeitas com o corpo dela. O João Pedro falou, nossa, 8, 9, 10 anos, que ele está jogando bola, puxando carrinho. Eu falei, pois é, meu filho. Na minha época, a gente nem sabia o que era idade, nós nem mensurava isso. 17 anos, eu estava chutando bola na rua, antes de mudar para cá. Meninos de 8, 9, 10, 11 anos, insatisfeitos com o corpo, com o cabelo, com a orelha. Porque provavelmente ele escutou isso em casa ou fora de casa, na escola. Trate do coração dessas crianças. Aqui só estou abrindo um parênteses, tá? Ou você se encontra amargurado com as coisas, talvez igual esses meninos estão, não satisfeitos. Ou você tem razões de sobra para viver infeliz o resto da sua vida. E isso para nós é uma péssima opção. Então eu queria pensar com você na possibilidade da gente aprender, tanto você como eu, viver feliz, contente e satisfeito. Aprendizado de contentamento, de felicidade, de satisfação. É o que o apóstolo Paulo vai ensinar nessa carta para nós. Algumas coisas que nos ajudam nesse aprendizado. E a primeira coisa que a gente aprende lendo essa carta, que a gente vai aprender a ter felicidade, contentamento, satisfação. A primeira coisa que ele nos ensina está no verso 10. Ele vai falar que relacionamentos são mais importantes do que as coisas. Relacionamentos são mais importantes do que as coisas. Ele fala assim, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas o faltava oportunidade. Quando a gente estuda a carta de Filipos, ela foi fundada por Paulo, né? E era uma igreja que ela tinha um pleno relacionamento com Paulo. Ela tinha as suas dificuldades, né? Algumas dificuldades, mas das cartas, talvez a mais light que Paulo escreve é para a igreja de Filipos. Era uma igreja que se relacionava muito bem com ele, uma forma extremamente positiva, cordial, amável, generosa. Quando Paulo sai do seu campo missionário, a igreja de Filipos foi a igreja que sustentou Paulo. E Paulo vai falar que foi a única igreja que ajudou no sustento dele. Se a gente pensar na igreja de Corinto, onde Paulo estava, né, essa igreja não ajudou ele. O verso 15 vai falar isso, que a única igreja que se associou com ele foi a igreja de Filipos. Foi a igreja que se envolveu com ele. E Paulo, nessa hora, está agradecendo as ofertas e o cuidado dessa igreja. E dizendo uma coisa interessante.
Irmãos, eu estou agradecido a vocês. Não porque me mandaram alguma coisa, não pelo dinheiro em si, mas eu estou agradecendo a vocês, porque vocês me mandaram não apenas uma vez, mas por 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. E aí o verso 17, ele confirma isso. Ele fala assim, ó, não que eu procure no donativo, mas o que realmente me interessa. Que Paulo está falando que a oferta dele, o dinheiro deles, era importante, mas ele não procurava isso daquela igreja. Ele fala assim, ó, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E aí eu fui ver alguns comentaristas, o que eles estavam falando sobre isso, sobre o fruto de aumento do vosso crédito. E o mais comum, aceito, falava que Paulo estava dizendo assim, irmãos, saiba de uma coisa fantástica, eu descobri que quando vocês mandam as ofertas para mim, eu compreendo ainda mais o amor de Deus. Eu vejo como a nossa relação, ela é bonita, como é bom ter você do meu lado, e como isso é importante espiritualmente para mim e para vocês. Sabe o que enche o coração de alegria que Paulo está nos ensinando? É quando nós começamos a entender que as pessoas são mais importantes que as coisas. As pessoas são mais importantes que as coisas. Os nossos relacionamentos são mais importantes do que qualquer coisa. Seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja, principalmente na igreja. Muitas vezes a gente valoriza mais o trabalho em si do que a gente está fazendo, do que o contato que a gente tem um com o outro. O amor que a gente precisava de ter um com o outro. E nós brigamos muitas vezes por causa de uma estrutura. Que muitas vezes o nosso Deus não está nem aí, nem preocupado. E nós estamos arrancando o cabelo um dos outros, falando mal um dos outros, depreciando um aos outros. E o que o Paulo está nos ensinando, que numa igreja, o que é mais importante são as pessoas do que as coisas. E o problema nosso, que a nossa infelicidade é que nós vivemos conectados às coisas. Nós nos conectamos às coisas, esquecemos as relações humanas, que a gente precisa desenvolver. Esquecemos as pessoas, esquecemos que elas são mais importantes que as coisas. Vou dar um exemplo prático disso e você vai entender. Você já saiu com uma turma de amigos para tomar um café, num restaurante, para comer alguma coisa, e você ficou mais tempo batendo foto da comida, do lugar, para mandar para os outros, e esqueceu de quem está do teu lado? Você vê como as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas que estão do lado? Você querendo mostrar alguma coisa. Sexta-feira, sexta, né, que a senhora assou o peixe? Quinta-feira. Quinta-feira a dona Edna assou um peixe bom, viu? Bom. Né? E aí, estava o peixão lá, a primeira coisa que eu fiz foi bater uma foto, mandar num grupo de amigos, mandar no grupo do trabalho. Não que não são pessoas que são importantes, mas quem era importante, ele estava comigo. Minha sogra, meu sogro, viu? Isso era importante para mim. Minha esposa, meu filho ia chegar depois. Mas eu estava preocupando com quem estava longe. E talvez naquela hora eu não estava nem pensando que eu existia. Né? Ou que estava comendo alguma coisa. Porque a gente valoriza muitas vezes mais circunstâncias, situações, do que de fato quem está do nosso lado. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. Eu vi essa frase uma vez do Hernandes Dias Lopes, e isso impacta o nosso coração. Nós estamos amando as coisas e usando pessoas. O que tem acontecido com a nossa vida? Nós somos tão conectados às coisas que nós não temos mais agenda para conversar, nós não temos mais agenda para ter amigos, para caminhar com as pessoas, para a gente caminhar com alguém, para criar vínculos de amizade. Nós não temos mais, porque nós valorizamos mais as coisas. Tem uma música do Baruch, e eu pus ela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, depois você escuta ela. Ele fala assim, ó: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo aquilo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar.
rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver um tempo, tal fumaça sobe no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que eu ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Aí ele pede para Deus ser o Senhor da vida dele. A gente muitas vezes não tem tempo mais para as pessoas, nem para Deus. Relacionamentos são mais importantes do que coisas. Nós nos apegamos tanto às coisas que agora a gente vive uma vida miserável, de gado, gente isolada, gente só, gente que não tem ninguém, gente que não cultiva ninguém. E tem gente que diz assim, mas ninguém conversa comigo. Mas você procura alguém? Você tem a iniciativa de conversar com alguém? As pessoas reclamam que não são visitadas. Mas eu te pergunto, você visita alguém também? Talvez você reclama que ninguém conversa com você. Você conversa com alguém? Você puxa essa conversa? Mas não me visita. Mas você também visita alguém? As pessoas reclamam que ninguém me telefonava. Mas você também telefona para a pessoa? Você busca estar com essas pessoas? Tem gente que reclama porque não é convidada para ir na casa de alguém, né? E a internet, ela denuncia os outros, né? Porque você vai na casa de alguém da igreja chama uma turma, vai lá, você bate foto, coloca, e o outro acha ruim porque não foi convidado. Mas você abre a sua casa para alguém? Reclama que não vai na casa do fulano, mas você abre a sua casa para ir? São pessoas que estão perdendo os vínculos e vivendo só, porque não cultivam nenhum relacionamento. E Paulo está dizendo, eu aprendi a cultivar isso. Eu aprendi a viver contente. Porque vocês têm cuidado de mim e eu cuido de vocês. Ele começa a carta falando isso para essa igreja. Olha lá em Filipenses 1, a partir do verso 3 até o 11. Filipenses 1, de 3 a 11. Ele fala assim, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. O relacionamento deles era tão importante que Paulo orava com alegria, suplicava por todos eles, em todas as orações de Paulo, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Era um relacionamento que se durava, que se perpetuava. Ele fala, estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago vocês no meu coração. Olha o que estava no coração de Paulo, era eles, eram os irmãos de Filipos. Estou plenamente certo de que aliás, é justo que assim pense em vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas. Quer dizer, Paulo, ele tinha que talvez estar preocupando como fugir daquela cadeia, como que ele tinha que escapar dali. E ele estava preocupando com os irmãos de Filipos, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós. Olha quem é a testemunha de Paulo, é o nosso Deus, que tinha saudade daquele povo. Tem gente que está sem vir na igreja tem um tempão. Um tempão. Você tem sentido saudade dessas pessoas? Talvez você repara que elas não veio. Mas você tem sentido saudade delas? Porque se você sente saudade, você vai orar por elas e você vai atrás delas. Você não vai só reparar e falar que elas estão sumidas, né? E ele segue. Da saudade que tenho por todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente ainda mais. Então que o nosso relacionamento seja ainda melhor. Que nós possamos nos amar ainda mais, em pleno conhecimento, em toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo se importava mais com o relacionamento do que com as coisas e com as circunstâncias. Por isso eu aprendi a viver assim. A segunda coisa que ele nos ensina aqui, ele aprendeu a viver contente, e ele vai falar para nós no verso 12,
que nós precisamos aprender a viver com as situações mais diferentes e extremas da nossa vida. Para a gente ter uma vida de contentamento, satisfação e felicidade, nós precisamos aprender com as situações extremas da vida. O verso 12 vai falar, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente está montando esse estudo, você já aprendeu a viver contente quando você tem fartura? Parece que a pergunta ela soa estranha, mas eu vou falar para você que ela não é tão estranha assim. Muitas vezes eu falo por mim, eu já me encontrei em situações que quando as coisas vão bem, eu vou desenvolver no meu coração um sentimento complicado, estranho, né? Do tipo, tá bom, mas pode piorar. Talvez não vai continuar assim. Ó, tá bom demais, mas prepara, né? Que pode piorar. Pode. Sim. É abundantes num aspecto financeiro, né? Humano das coisas. Mas muitas vezes, quando as coisas estão bom demais, eu falo, gente, né? É igual aquele ditado, a alegria de pobre dura pouco, né? As coisas estão boas demais e vem na sua mente também, pode vir, já veio na minha, nossa, mas tá bom, mas tem tanta gente precisando. Né, eu estou desfrutando disso aqui, isso não, e a fulano não está, o ciclano não está. Quando eu comecei a viajar, na VIP, né, e também antes, na Osmose também, a gente está no hotel, talvez você saia para comer alguma coisa e tudo, e principalmente quando eu ia no shopping, para comer alguma coisa, eu pegava um Burger King, ou ia comer uma comida asiática lá, que a Poli gosta, a Júlia gostava, eu me sentia culpado. Eu falava, gente, parece que eu estou aqui, entre aspas, no bem bom, meus meninos não estão. Eu estou comendo um Burger King e o João Pedro fica louco. Era pequenininho, né? Até hoje, né? Até hoje, agora manda levar Jerônimo, onde a gente estiver. Fica doido para comer. E eu ficava com esse sentimento no coração, de algo que Deus estava sendo bom para mim, me presenteando, me amando, cuidando de mim, né? E eu com esse sentimento. Mas de uns tempos para cá eu tenho aprendido a viver diferente nisso aí. Eu tenho percebido o amor, o cuidado, né, de Deus dizendo que me ama, que Ele está fazendo isso ali por mim, e eu posso também desfrutar com eles, a hora que eu estiver com eles. Porque é bênção, é maravilhoso, é fantástico quando a gente começa a desfrutar das coisas que a gente tem. E quando eu falo das coisas que a gente tem, que Deus está nos abençoando, não é no aspecto só financeiro. Você pode ser extremamente feliz chamando uma pessoa para a sua casa, vocês tomar um cafezinho preto e um biscoito de polvilho. De você ir no lago, igual eu via meu sogro quando os meninos eram pequenos, ir no lago levar pãozinho para os patinhos que tinha lá. Desfrutar de coisas que Deus está proporcionando para você sem se sentir culpado. A celebrar coisas que a gente tem sem se sentir culpado disso. Nós precisamos aprender. Paulo fala isso para nós precisamos aprender a celebrar quando Deus nos coloca nessas posições. Eu sei viver na fartura e na escassez. Saber viver nessa fartura, nos alegrar e nos contentar. Não nos viver culpando. Aprender a viver também na abundância. Saber sentar ao redor de uma mesa e desfrutar isso com seus amigos, numa mesa farta, e dizer, louvado seja o nome do Senhor que está me concedendo isso. Amém? Que bom que eu posso estar aqui, que bom que eu posso celebrar isso. Mas nós precisamos aprender também a viver o outro lado da vida. Nós precisamos aprender a viver o outro lado da vida. A vida ela é extremamente instável. Na mesma hora que as coisas estão muito boas, elas podem ficar muito ruins. Talvez é uma doença que chega, é um acidente que chega,
Talvez é um desemprego que bate à porta e vem a dificuldade, vem a escassez, vem os dias difíceis, mas é nessa hora que eu preciso lembrar, que eu preciso aprender que Deus, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Amém? Eu estou passando talvez agora por um momento difícil da minha história, mas eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está comigo, porque Ele me ama. E tudo vai cooperar para o meu bem. Que todas as coisas, e quando fala todas as coisas, boas e ruins, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso aprender nesses momentos de dificuldades, de aflições, de pressões. E algum tempo atrás eu vi uma frase, acho que foi uma pregação do pastor Samuel Vieira. A gente esteve até com ele semana passada, retrasada, lá em Uberaba. E ele tem uma frase nas pregações dele, que eu acho muito interessante. Ele fala que o crente, ele é igual ao saquinho de chá. Já ouviu ele falando isso, Diegão? Ele fala que ele é igual ao saquinho de chá. Você só sabe o sabor que tem no chá quando você joga água quente no chá. Ele falou que o crente, ele é igual ao saquinho de chá. Você só sabe quem é o verdadeiro crente a hora que a água quente bate na cacunda. A hora que as pressões vêm. A hora que as dificuldades vêm. A hora que a doença vem. A hora que o desemprego vem, é num momento de incerteza, de contradição, de escassez, humilhação, pressão, perda. Foi tudo que Paulo sofreu. É que a gente vai saber aonde de fato o nosso foco está colocado, onde o nosso coração está colocado e onde está colocado as nossas esperanças. Por isso que Paulo fala, eu aprendi a viver contente, na abundância, nas escassez. Nos extremos, eu sou capaz de celebrar a vida quando as coisas estão indo muito bem. Mas eu sou capaz também de agradecer, glorificar e viver com alegria no meu coração, quando as coisas estão não tão boas assim. Porque quem cuida de mim é o meu Deus. Aí você começa, de fato, a focar o seu contentamento e a sua felicidade e também a sua satisfação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a última coisa que Paulo vai nos ensinar nessa manhã, nesse texto, para a gente poder viver com alegria, satisfação e contentamento, a primeira coisa é, relacionamentos são mais importantes do que coisas. Relacionamentos mais importantes do que coisas. Segunda coisa que ele nos ensinou, precisamos aprender a viver com situações extremas da vida. E terceira coisa que ele nos ensina, que nós não podemos condicionar a nossa alegria, o nosso contentamento e a nossa satisfação em elementos externos, em circunstâncias. Tem um pastor, ele é teólogo, ele é escritor, ele chama Warren Wiersbe, né? Ele faz vários comentários, principalmente o Hernandes usa muito os comentários de Wiersbe. E ele tem um livro que chama Seja Alegre. E também foi até a inspiração do livro do Hernandes, né, que vai falar sobre os ladrões da alegria. Não sei quem já teve a oportunidade de ver essa pregação ou o próprio livro Seja Alegre. Ele vai falar de 4 coisas que roubam nossa alegria, nosso contentamento, a nossa satisfação. E 3 delas, que eu separei aqui, elas são muito importantes para nós, muito significativas. Paulo, ele vai identificar que quem rouba a nossa alegria são pessoas, coisas e circunstâncias. O que tira a nossa paz, o que tira a nossa alegria são pessoas, coisas e circunstâncias. E se a gente colocar a fonte do nosso contentamento, da nossa satisfação, da nossa alegria em pessoas, esquece. Porque pessoas, elas vão frustrar nós, elas vão nos trair, elas vão nos enganar e provavelmente você vai fazer isso também com as pessoas. Não pense que é só delas para nós, não. É da gente para elas também. Pessoas, cada hora, podem nos tratar de uma maneira. Tem vezes que você vai no cliente, o cara está dando risada, feliz, e te compra numa facilidade. Tem dia que os bichos estão embaçados, né, Diego? Cada hora está de um jeito. Então as pessoas, elas vão te decepcionar, elas vão te enganar, elas vão te trair. Paulo passou por isso tudo. Paulo foi enganado, traído, foi abandonado. Na segunda prisão de Paulo em Roma, quando ele foi ser julgado, não tinha ninguém com ele. E ele fala que todos lá em Timóteo tinham abandonado ele, quando ele escreve para Timóteo.
E Paulo, ele tinha todas as razões para reclamar da igreja de Corinto, que foi a igreja que ele fundou. E que nesse caso não estava preocupado hora nenhuma se ele tinha alguma coisa ou não na cadeia, se ele tinha o que comer ou não na prisão. Mas o foco dele está onde? No Senhor. A alegria do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. A segunda coisa que Paulo vai mostrar para a nossa felicidade, para a nossa satisfação e para o nosso contentamento, ela não pode estar nas coisas. Coisas podem roubar a alegria da gente. Se você acha que você vai ficar feliz porque você tem uma determinada roupa, que veste de determinada forma, que come em determinado restaurante, ou tem um estilo de vida, ou tem uma casa assim, isso não vai te trazer felicidade, pode te trazer até raiva em alguns aspectos. Quando a gente buscou a Júlia, quando ela foi em Florianópolis, a gente esticou até Gramado, né? Era aniversário da Juju, a gente ia comemorar lá, mas a gente chegou no Dia dos Namorados. Pensa bem, matutão, chegando em Gramado, chegamos já à tardezinha, vamos sair para comer. E a Poliana, ela tinha feito uma lista de lugares que a gente poderia ir mais barato, né? Mais barato, porque Gramado quem já foi é tenso, né? E aí ela pôs, acho que é Carlito, que era um lugar mais em conta. Só que lá tinha 2 Carlitos, e ela esqueceu o papel em casa. Tinha o Carlito caro e o Carlito barato. E aonde a gente caiu? No caro. No caro, mas a gente não sabia. Garoando, entramos, né? E pedimos lá o rodízio de fundi, 4 e tá, todo mundo comendo, bonito. E o garçom chegava, abria até a coca, pá, punha para você. E o João Pedro, aproveitar que ele não está aqui, pensa no menino muquirana. Pensa no menino muquirana. Ele estava de braço cruzado assim, ele olhou para a mãe dele, nós ali, feliz de estar ali, né, aproveitando. Ele falou assim, esse trem aí não vai prestar não. Ele falou, o que foi? Toda hora, chegando picanha, filezinho, não sei o quê, isso não vai prestar. Na hora de pagar a conta, não prestou mesmo não. O dinheiro que era para 5 dias, foi quase na primeira sentada ali. A gente foi embora. Não, queria até ter filmado. A Júlia naquele pós-fascinação, que você não sabe onde você está, o que você quer, para onde você vai, né? Triste ali, né? Tinha acabado de sair do meio dos meninos, aquela alegria, tudo, né? E o João Pedro indo cabisbaixo, falou assim, amanhã nós vamos pedir um McDonald's. Não tinha alugado. Eu falei, primo, nós estamos aqui para pedir McDonald's de Gramado. Eu falei, nem se for parar comer um pão com linguiça que tinha lá, nós vamos comer e sentar lá, que é baratinho, né? Mas não traz felicidade, trouxe amargura no coração dele. Algo. Então, se as nossas coisas estiver baseado em coisas, nós seremos extremamente infelizes. E a terceira coisa que ele vai falar da nossa felicidade, do nosso contentamento, da nossa satisfação, não pode estar em circunstâncias. Não pode estar em circunstâncias. As coisas roubam tremendamente a alegria da gente quando as circunstâncias são desfavoráveis. Talvez você está com uma viagem programada e de repente acontece alguma coisa, um carro estraga, um negócio não dá certo, é um voo que você perde, talvez é um passeio que você vai fazer no outro dia ao ar livre e cai um toró de água, ou a doença chega, o desemprego vem, uma crise acontece, de circunstâncias desfavoráveis. E geralmente a gente não tem controle sobre elas. Nós não temos controle sobre a maioria das coisas que vão acontecer na nossa vida. Nós não temos controle sobre trânsito, não tem controle sobre a enfermidade nossa e nem do outro. Você pode até cuidar. Pode até tomar um chazinho, né, pastor? Pode até tomar, mas vai acontecer. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre o mercado, a bolsa, o dólar. Você não tem controle sobre essas coisas. Então, se a sua felicidade, sua satisfação, o seu contentamento é centrado em circunstâncias, você não vai ter felicidade. Você não vai ter felicidade. Felicidade, contentamento e satisfação só pode estar na nossa vida quando nós focamos os nossos olhos em outras coisas que não sejam essas. E Paulo, ele nos ensina aqui, finalizando. No verso 13, ele vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. É focar os nossos olhos na fonte da alegria. E a fonte da alegria não somos nós. Eu tudo posso naquele, só aquele que
que me fortalece. O verso 10 vai falar assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. O foco de Paulo estava no Senhor. O verso 19 ele vai falar assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha que coisa mais linda. Ele afirma que tudo podemos em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Então não está em nós mesmos. A fonte de capacitação nossa é Deus. E o texto vai nos falar em Deus, em Cristo, há de suprir segundo a sua riqueza e glória, cada uma das nossas necessidades. Presta atenção. Necessidades. Paulo não está falando de desejos. Falando que ele vai suprir as nossas necessidades. Não é desejos. Deus não é responsável para suprir os nossos desejos. A Bíblia vai falar que ele vai suprir em Cristo as nossas necessidades. São as necessidades, não os desejos. Mas você acha, muitas vezes, que os seus desejos são necessários para você. Muitas vezes nós achamos que o que nós desejamos, de fato, é necessário para nós. E quando a gente acha isso, a gente vai viver frustrado. Porque tantos desejos que nós temos no nosso coração e abrigamos no nosso coração, mas não encontramos respaldo na vontade de Deus. Talvez não é a vontade de Deus para nós. Então Paulo vai dizer que no Senhor ele encontrava a fonte de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Neemias 8:10 vai falar: a alegria do Senhor é a nossa força. Em 1 Samuel 36 vai falar que Davi se reanimou no Senhor. Eles voltam, está tudo destruído, tudo lascado, os amigos culpando Davi. E Davi encontra ânimo em quem? Nas circunstâncias, nas dificuldades, nos problemas, nele mesmo. Davi vai se reanimar no Senhor. Qual que é a sua fonte de alegria? Qual a sua fonte de satisfação, de contentamento? Onde ela está? Alegre-se em Cristo. Tenha contentamento em Cristo. Tenha satisfação em Cristo. Você nunca vai ser uma pessoa feliz, satisfeita, contente, se as coisas estiverem condicionadas a coisas, pessoas e circunstâncias. Quando a gente foca nessas coisas transitórias da nossa vida, pode ter certeza que a gente vai se frustrar. Por isso que Paulo fala: aprendi a viver contente. Aprendi que Cristo me basta. Aprendi que Cristo de fato é suficiente para mim. Eu quero encerrar com essa história, talvez a história que muitos conheçam. 2 minutinhos eu acabo aqui, queridos. É a história de Horatio Gates Spafford. Talvez muitos pelo nome não vai saber, mas pela história vai conhecer. Horatio Spafford nasceu em 20 de outubro de 1828 em Chicago. Presbiteriano, dedicado, era bem-sucedido advogado e empresário no ramo imobiliário na década de 1860. Casado com Ana, tinha 5 filhos, 4 mulheres e 1 homem. Foi professor na área médica da Universidade de Linde, serviu como diretor de um seminário teológico presbiteriano e era professor de escola bíblica dominical na sua igreja, além de ser operante no trabalho da ACM, Associação Cristã de Moços. Entretanto, na década de 70, vários eventos transformaram por completo a vida de Spafford. O primeiro, em 1870, foi a morte do seu único filho, homem, então, com 4 anos de idade, que faleceu devido a uma doença chamada escarlatina. Em outubro de 1871, os bens da família foram quase todos destruídos no famoso e desastroso grande incêndio de Chicago. Esse incêndio durou 2 dias, matou entre 200 e 300 pessoas, destruiu 17.450 casas, deixou 100 mil pessoas desabrigadas e cerca de 200 milhões de dólares em prejuízos materiais. Em 1873, ainda reerguendo financeiramente, atendendo sugestão médica de levar sua esposa Ana, que estava com a saúde bastante debilitada para viajar, Spafford resolveu passar férias com a sua família na Europa,
querendo aproveitar que seu amigo, o evangelista Moody, estaria pregando em uma região da Inglaterra no outono. Em novembro daquele ano, a senhora Spafford tomou o navio francês, aí tem um nome aqui que eu não vou saber pronunciar, juntamente com suas 4 filhas, Dorothy, Mary, Bunny e Baby May. O senhor Spafford não pôde seguir o mesmo navio devido a compromissos de trabalho, mas havia combinado de encontrá-los na França. A viagem se encontrava tranquila. No entanto, no dia 22 de novembro de 1873, durante a noite, enquanto todos os passageiros dormiam, o navio francês se chocou com o navio inglês e logo começou a afundar. A senhora Spafford reuniu suas 4 filhas e as 5 se ajoelharam, pedindo que Deus a salvasse, se assim fosse a vontade de Deus, mas se não, que estivessem preparadas para morrer. À medida que a água subia mais e mais dentro do navio, uma a uma das suas filhas foram arrancadas dos seus braços, perecendo diante dos seus olhos. Menos de 30 minutos depois da colisão, o navio já tinha afundado. 226 passageiros morreram. Foi o pior desastre na história naval até então. Depois veio o do Titanic, 40 anos depois. A senhora Spafford, porém, foi milagrosamente poupada e salva. Mais tarde, um tripulante de outro navio encontrou ela flutuando nas águas, mas as 4 filhas estavam desaparecidas. Depois de 10 dias, os sobreviventes conseguiram chegar a Cardiff, no país de Gales. Lá, a senhora Spafford enviou para seu marido um telegrama com apenas 2 palavras: salvas, porém sozinhas. Ao ler a mensagem, ele partiu imediatamente para a Inglaterra durante a viagem, quando passava pelo lugar onde o naufrágio aconteceu. E aí Deus coloca no coração de Spafford uma linda canção que ele escreveu e que foi traduzida para nós assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E a última estrofe, ela é linda, ela fala: vinda é o anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Spafford não olhou as circunstâncias, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a família, ele perdeu tudo. Mas a vida dele estava condicionada no Senhor. E há pessoas hoje querendo ser feliz, precisando ser feliz, desejando ser feliz. Mas Paulo vai nos ensinar que todo contentamento, toda satisfação, toda felicidade, nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Cristo é suficiente para você? Faço a pergunta de novo: o que tem trazido felicidade para você? Aonde está as suas esperanças, o seu contentamento, a sua felicidade? Ela precisa estar no Senhor.